Lugares no mundo que não constam em mapas, que não aparecem em roteiros turísticos, que sequer são mencionados entre moradores das redondezas. Lugares que parecem existir apenas na mente, entre o sonho e o pesadelo. E foi justamente em um desses lugares que tudo começou, entre duas fazendas antigas, abandonadas há décadas e engolidas pelo tempo. Existe um cemitério esquecido. Ele repousa entre árvores retorcidas e um mato que cresce como se estivesse tentando esconder algo. Ali, cercado por uma vegetação densa e úmida, jaz o que muitos chamam apenas de o bosque. Mas os poucos que ousam contar mais a fundo sabem que o verdadeiro terror daquele lugar não está nos túmulos cobertos de limo, nem nas cruzes tortas que caem com o vento. Está no coração da mata, onde cresce uma árvore que não deveria existir. Ninguém sabe ao certo como ou quando ela surgiu. É mais velha que qualquer registro local. Sua casca é negra como carvão, seus galhos se estendem como dedos finos, e suas raízes se espalham sob a terra como veias pulsantes. Segundo a lenda, aquela árvore é um portal, um elo entre o que conhecemos e o que foi esquecido, entre o que vemos e o que jamais deveria ser visto. Mas para despertar o que ela esconde, é preciso mais do que presença física. É necessário se abrir, não apenas os olhos, mas o corpo, a mente, a alma e a vibração. Durante anos, histórias circularam entre sussurros e boatos. A lenda dizia que aquele que conseguisse chegar até a árvore e realizar o ato, que ninguém sabia ao certo qual era, teria acesso a revelações inimagináveis. Poderia enxergar o invisível, entender o indizível. Mas também havia um aviso: a árvore devolve o que recebe, mas cobra o que entrega. Décadas se passaram. Curiosos tentaram. Alguns desapareceram. Outros voltaram, mas nunca mais foram os mesmos. Por isso, as pessoas pararam de tentar. A lenda ficou adormecida. Até que, em uma noite fria de outono, quatro amigos, jovens, ousados, céticos e fascinados pelo mistério, decidiram quebrar o silêncio da história. Era por volta de 11 da noite quando estacionaram o carro velho na estrada de terra. O som das pedras sob os pneus foi a última trilha da civilização. À frente, o breu. À frente. Oral B 3D White remove manchas superficiais e deixa o hálito fresco e duradouro. O nome é iFood. É. Mas se você pedir detergente, alicate, ração, elas entregam. Sim. Elas se chamam iFood. O breu. Somente a luz das lanternas e a excitação juvenil guiava os passos daqueles garotos. A lua, escondida atrás das nuvens, parecia observar em silêncio. As montanhas ao redor silenciavam o ambiente como se o mundo tivesse prendido a respiração. Os amigos caminhavam entre o mato alto, atravessando cercas enferrujadas, ignorando placas caídas, rabiscos antigos em pedras e árvores com marcas estranhas. Riam, conversavam, desafiavam uns aos outros. A adrenalina crescia com cada metro mais profundo no bosque. O ar ficava mais denso, mais úmido, mais vivo. O cemitério apareceu diante deles como uma visão congelada no tempo. Cruzamentos de madeira, túmulos sem nomes, estátuas quebradas. O local parecia morto, mas ao mesmo tempo, estranhamente pulsante. Eles continuaram. Um deles foi o primeiro a dizer que estava sentindo algo. Parece que a floresta está respirando. Ele sussurrou. Os outros riram, mas logo começaram a sentir o mesmo. Era como se o ambiente reagisse à presença deles. E então, no centro do cemitério, entre os túmulos, viram a árvore. Majestosa, obscura, imponente. Era impossível não sentir algo ao encará-la. Ansiedade, temor, reverência. Ela não era apenas uma árvore. Era um ser, um guardião, uma entidade. Eles se aproximaram, lentamente. Silêncio. Nenhum som de grilo. Nenhum farfalhar de folhas. Apenas o som do próprio coração. Estavam ali, no exato ponto onde todos os rumores diziam que tudo poderia acontecer. Mas, como a lenda dizia, a árvore só reagiria se o ato fosse cumprido. E foi nesse momento, sem saber exatamente o que faziam, que eles se conectaram de forma verdadeira. Se despiram da descrença, das piadas, da racionalidade. Por um instante, um breve e eterno instante, permitiram que suas almas vibrassem em sintonia com aquela energia milenar.
E esse foi o gatilho, esse foi o erro, ou talvez o acerto, que fez a árvore despertar. A mudança foi imediata. O vento cessou. O ar ficou pesado, denso, como se até o tempo tivesse parado. E, então, a árvore pulsou. Sim, pulsou. Como se tivesse um coração debaixo da casca. Como se sangue escuro e grosso corresse por dentro daqueles galhos secos. Uma luz tênue e inexplicável começou a emanar do chão ao redor, revelando inscrições antigas, símbolos que ninguém ali reconhecia, mas que todos, de alguma forma, compreendiam. O espaço parecia ter se expandido. Era como se estivessem fora da realidade, fora do tempo. O cemitério desapareceu. O bosque também. Tudo ao redor se tornou uma espécie de vazio vivo, onde só existia a árvore, eles, e a vibração energética que agora os unia nos ouvidos e atravessava seus corpos como uma onda. Cada um deles começou a ver coisas diferentes. A árvore havia se conectado. E como a lenda dizia, ela mostrava o que não deveria ser visto, mas que precisava ser revelado. Ela não lia pensamentos. Ela lia energia. E mais do que isso, ela revelava o que estava enterrado no mais profundo das almas. A verdade, a real natureza de cada um. E então veio a voz. Não uma voz audível, mas algo que ecoava dentro das cabeças deles. Uma mensagem direta, sem som, sem língua, sem palavras. Apenas intenção. A verdade tem um preço. Foi quando entenderam. Aquilo não era apenas uma experiência. Era um pacto. Uma cerimônia. Aquele que tocasse a essência da árvore seria transformado. Ganharia uma dádiva, sim, mas também seria responsável por guardar o segredo. O que é visto naquele plano não deve ser compartilhado neste. Era a regra, a lei sagrada do portal. Aquele que quebrasse o pacto despertaria a outra face da árvore. A maldição. Mas como resistir à tentação de contar? Como não dividir com o mundo aquilo que desafia a própria lógica da existência? Naquele instante, todos juraram em silêncio. Selaram com sua energia um pacto ancestral. Aceitaram a dádiva e o dever. E quando voltaram a si, estavam novamente no cemitério. A árvore parecia comum, quieta, inofensiva. O vento voltava a soprar. A lua havia rompido as nuvens. Era como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro deles havia mudado para sempre. No caminho de volta, ninguém falou nada. Não havia mais risos, nem brincadeiras. A viagem até a estrada de terra foi feita em silêncio absoluto, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos, na intensidade da experiência. Sabiam que tinham presenciado algo fora da realidade, algo que a ciência, a religião ou a razão jamais explicariam. Por dias, semanas, todos eles mantiveram o pacto. Tentavam seguir suas vidas, mas carregavam o peso do que viram. Tinham sido abençoados com conhecimento, visões, energia. Mas a árvore os testava, todos os dias. Ela sussurrava a alma, perguntando se o pacto ainda se sustentava. E foi aí que tudo desmoronou. Um deles não suportou. Compartilhou parte da experiência. Contou sobre os símbolos. Ninguém, nem mesmo o WhatsApp, consegue ouvir as suas mensagens pessoais. A luz, os sentimentos. Explicou, em palavras humanas, o que jamais poderia ser explicado. Rompeu o pacto. E naquela noite, enquanto dormia, algo veio buscá-lo. Ele não foi o primeiro e o último a quebrar o pacto. Talvez por medo, talvez por curiosidade, talvez por pura arrogância humana de tentar explicar o inexplicável. Mas o universo, ou o que quer que estivesse por trás daquela árvore, não perdoa desvios. A verdade não é um brinquedo. A verdade, quando revelada de forma errada, se torna veneno. Não foi um ataque físico. Foi algo mais profundo. Um corte na alma. Um mergulho forçado em todas as dores que ele já havia escondido. Ele foi colocado frente a frente com o que ele mais temia. Era a revelação de tudo o que não se queria ver. Ele havia sido levado. A árvore cumpriu sua parte. Havia dado sua bênção, mas também exercia sua justiça. A proteção foi quebrada, o segredo violado, e o preço foi pago. A partir daquela noite, os outros nunca mais voltaram a falar sobre o assunto.
Sumiram das redes, deixaram as cidades onde moravam e desapareceram do convívio social. Mas de vez em quando, em noites de lua nova, os moradores próximos às fazendas juram ouvir sussurros vindos do bosque. Uma voz antiga, carregada de dor e poder, chamando por novos visitantes. A árvore ainda está lá, escondida entre as sombras, enraizada entre os mundos, esperando, alimentada pela vibração de cada alma que ousa se aproximar com o coração aberto. Ela não é boa, nem má. Ela apenas é um espelho das intenções, um portal do invisível, uma entidade que retribui com a mesma força com que é abordada. E assim, a lenda segue viva, sussurrada entre os que ainda acreditam no invisível, silenciada pelos que já viram demais. Uma lenda que não é contada em voz alta, porque aqueles que falam demais não falam por muito tempo. Por isso, se um dia você ouvir falar da árvore entre duas fazendas esquecidas, próximas às montanhas, pense 2 vezes. Ou talvez pense nenhuma, porque aquele que pensa demais, desiste, e aquele que sente demais, é escolhido. A árvore não espera, ela reconhece, e ela está esperando por você.